apaixonado, estou desesperado. Eu tenho uma coisa importante para falar com vocês. Deixa eu ajeitar essa câmera. Já percebeu que tem gente que não sai do lugar? Sabe quando tu vai conversar com uma amiga? Várias vezes eu já conversei com amigas e a gente falava sobre como tem gente que parece que não saiu do lugar, continua na adolescência, não amadureceu simplesmente. Pois então, o Senhor me deu uma palavra bem interessante assim durante o estudo da Bíblia essa semana. Hoje, na verdade foi ontem, hoje é dia 22, meu Deus, eu tô tanto tempo do meu dia com o Senhor que parece que o que eu vi ontem faz semanas. Mas enfim, ontem então o Senhor me entregou essa reflexão. Eu tava lendo Jeremias, capítulo 48, e no versículo 11 diz assim: Moabe tem estado tranquila, Moabe era uma cidade, tem estado tranquila desde sua juventude, como o vinho deixado com os seus resíduos. Não foi mudada de vasilha em vasilha. Nunca foi para o exílio. Por isso seu sabor permanece o mesmo e o seu cheiro não mudou. Ou seja, a cidade de Moabe não se permitiu viver o processo. Eles continuaram no mesmo lugar, vivendo como jovens. Moabe não mudou a mentalidade, continuou do mesmo jeito. Isso aqui me fala muito sobre o processo das coisas. Meu Deus, como eu sou uma pessoa diferente do que eu era antes de conhecer Cristo. Tem um grande amadurecimento. É claro que a todo momento, eu recém comecei, gente, mas né? Em todo momento a gente passa por transformações, em todo momento a gente passa por processos que nos fazem amadurecer. E faz uns 2 anos que eu entreguei minha vida a Cristo e eu tenho buscado agradar o coração dele todos os dias. E quando a gente busca agradar o coração dele, que a gente lê a palavra, Deus vai permitindo que algumas coisas vão acontecendo justamente pra gente mudar a nossa mentalidade, pra gente mudar a nossa cabeça. Porque, desculpa gente, eu também fui trancada porque eu tô gripada, tá? Mas não tem como a gente viver certas coisas com Deus com a cabeça que a gente começou, por exemplo, essa jornada, sabe? Se eu tivesse a cabeça de quando eu comecei a minha vida com Cristo, meu Deus, gente, eu não ia estar entendendo nada, eu não ia ter maturidade pra viver certas coisas, pra lidar com certas situações. Não que hoje eu seja uma super, pessoa madura, não. Mas eu tenho vivido, conforme o Senhor quer, conforme Ele tem me ensinado, eu tô indo, estou fluindo no Espírito. Mas mas essa questão de Moabe, da cidade de Moabe, mexeu muito comigo, sabe? Porque realmente tem pessoas que elas não se permitem viver o processo, elas não avançam, elas ficam presas. Deus dá a elas um desafio, né? Como é que vamos dizer? Quando tá na hora de passar de vasilha em vasilha ali, como no vinho, tirar os resíduos, ir pro exílio, quando é esse momento das pessoas fazerem isso, elas ficam paralisadas. Não sei se é por medo, às vezes pode ser o medo, dificuldade mesmo de confiar no Senhor também, a própria fé, né? Porque vamos ser sinceros, seria muito mais fácil se o Senhor só desse as coisas pra gente assim, tipo, tá aqui uma benção aqui, uma benção ali, mas tu ia ter maturidade? Tu ia ter cabeça pra isso? Porque, sabe, é como chegar pra uma criança e entregar um filho pra ela cuidar, talvez, assim, a gente pode usar de exemplo, porque é uma responsabilidade, filho é uma benção. Mas aquela criança, uma criança, vamos supor, de 5 anos, saberia? Não teria como uma criança de 5 anos cuidar de um bebê, sabe? Não sei se vocês estão entendendo o meu raciocínio. Mas é que não tem mentalidade. Uma criança de 10 anos não tem mentalidade, sabe? Pra viver uma coisa dessas. E
eu acredito que é isso, sabe? O Senhor poderia dar as coisas pra gente assim, no estralar de dedos. Mas se a gente teria cabeça, a gente não desfrutaria das bênçãos, a gente não amadureceria, a gente talvez fosse até ingrato, sabe? Se passando pelo que a gente passa, às vezes a gente ainda é um pouco ingrato com o Senhor, imagina se as coisas viessem mais fáceis. A gente dá mais valor quando as coisas são realmente conquistadas, quando a gente vive o processo. No processo a gente sempre experimenta muito da glória do Senhor. É ali que é isso que aproxima mais a gente do Senhor. Quando a gente está no processo, a gente vê a dependência que a gente tem no Senhor durante o processo. E para viver isso, para não ficar paralisado como Moabe, né, na juventude, a gente precisa estar sempre em oração, em constante oração a gente tem que estar. Porque é muito, muito fácil. Às vezes a gente fica numa situação com medo, a gente não acredita que vai conseguir vencer certas coisas. Mas na verdade, Deus sabe da capacidade de cada um. Ele nunca vai dar um desafio maior do que... Qual é a frase? Deus nunca vai te dar um desafio maior do que tu possa aguentar, sabe? E tem vezes que a gente desiste tão perto. Sério, quando a gente acha que não tem mais como, é aí que acontece, sabia? Porque tu já passou por tanta coisa, já amadureceu tanto. Às vezes tá a um fiozinho disso aqui, sabe? E às vezes tu nem vive, sabe? A benção. Porque tu desistiu bem ali na portinha. E então, por isso que a gente tem que ficar em constante oração e pedir ao Senhor que Ele segure a nossa mão, que Ele nos renove a nossa fé todos os dias. E a gente tem que buscar a palavra do Senhor todos os dias. Mesmo que tu esteja triste, mesmo que tu esteja não vendo luz para a situação que tu está vivendo, busca o Senhor. Confia em mim, confia em mim. Vai chegar o dia. Porque eu sei que tem pessoas que passam por processos que levam quase que uma vida inteira. E às vezes não é uma coisa que depende só de ti, né? Às vezes depende de terceiros também. Mas pode ter certeza, o Senhor, Ele te vê orando, te vê clamando, Ele te vê fazendo as coisas no secreto, Ele te vê buscando ser melhor todos os dias, Ele vê tu querendo agradar o coração dEle. Pode ter certeza que tu vai vencer esse processo, pode ter certeza que Deus está segurando a tua mão e que tu vai viver as bênçãos que Deus te prometeu. Deus não quer uma vida de sofrimento para nós. Entretanto, nós vamos passar desafios nessa vida. E entretanto, a gente tem que se alegrar a cada momento. Seja com uma enfermidade, seja num desafio, seja num casamento difícil, a gente tem que se alegrar. Porque nós temos Cristo na nossa vida. E todos os dias, às vezes a gente não vê, mas todos os dias Deus tá se mostrando presente. Ele tá nos agradando. E isso é lindo, sabe? Deus tá com nós em todo momento. Ele conhece o coração de cada um também. Então, o processo dói, mas é isso que nos amadurece. É isso que nos prepara para viver novas coisas. Todo mundo quer viver o novo de Deus, mas nem todo mundo quer viver o processo. E isso é bem preocupante. É isso que eu refleti ontem com o Senhor. E eu achei essa reflexão muito interessante, porque muitas vezes a gente vê pessoas que parece que ficaram paralisadas na juventude, sabe? Não avançaram mais na vida. E isso é triste demais. E realmente não desejo isso pra ninguém. E pra isso não acontecer, a gente tem que estar sempre buscando o Senhor, pedindo sempre forças pra Ele, que Ele renove as nossas forças, pra que a gente não fique paralisado. É isso, gente. Essa foi a reflexão. E, gente, eu tô tão apaixonada por Deus. Quanto mais eu tenho lido a palavra dele, quanto mais eu tenho ido nos cultos da igreja. E olha que eu já tô há uns 2 anos. Na verdade, eu nasci na igreja. Fui criada dentro da igreja, só que era da católica. Na católica eu vivi grandes experiências com o Senhor. Mas eu
não me aprofundava nos ensinamentos de Deus. Era meio raso, sabe? E agora, gente, eu consigo conhecer mais Ele, sabe? Tá a Bíblia aqui, eu consigo desfrutar das coisas, eu consigo estar mais perto de Deus, ser mais íntima dele. E já faz 2 anos que eu tenho vivido isso, buscado as coisas diretamente no livro que ele deixou pra nós. Mas eu vou dizer que agora, essa semana não, mas há pouco tempo, sabe, que parece que renovou o meu amor por Deus. Coisas têm acontecido, e não digo que é porque Deus está me abençoando com alguma coisa. Não é nada disso, nada material, nada aqui, sabe? É realmente espiritual. Porque eu tenho sido alimentada com uma coisa muito preciosa. Coisas espirituais têm acontecido na minha vida e que têm me alegrado, sabe? Porque eu tenho visto que o Senhor tá cada vez mais presente na minha vida. Ele tá mais pertinho, eu tô mais pertinho dele, sabe? Ai, gente, isso é tão gostoso. É por isso que eu tô feliz, sabe? Que eu tô com esse amor, assim, gente, eu tô tão ansiosa. Não é bom ser ansioso, né? Mas eu tô tão ansiosa pelas coisas que estão acontecendo. Eu nem sei o que vai acontecer, mas eu tô tão ansiosa pelas coisas que o Senhor vai fazer ainda na minha vida, porque o que tem acontecido já tem sido maravilhoso, então imagino que Ele ainda vai fazer. E eu não tô falando de bens materiais, nada disso, gente. Eu tô falando de espiritual. O que Deus tem colocado no meu coração. Ai, gente, sério, eu queria que todos vivessem isso todos os dias. Sério, gente, nós precisamos estar em oração, porque o que mudou não foi que Deus, assim, decidiu se aproximar mais de mim, não foi eu que comecei a orar mais por coisas específicas, por coisas espirituais, e o Senhor tem feito, Ele tem ouvido, porque quem procura o Senhor, acha. Ele tá sempre disponível para aqueles que procuram Ele. Então, eu te encorajo também nesse vídeo a orar mais. Ora pela tua vida espiritual. Ora, se tu tá se vendo assim, meio morna, não tá mais com aquela chama acesa, aquele amor ardente pelo Senhor, ora por isso, tá? A gente tem que estar sempre apaixonada pelo Senhor. Porque quanto mais a gente vai amornando, mais a gente vai esfriando, mais distante a gente tá ficando. E o que mudou foi isso. Eu comecei a orar pela minha vida espiritual, para que o meu amor, para que Deus me ensinasse a amar Ele, para que Ele me ensinasse a viver mais a vida que Ele quer que eu viva. E ser menos de mim e muito mais dele. Ser menos, né? Não ser cheia de mim, mas sim cheia dele. E, gente, sério. A gente pode fazer um vídeo só sobre essas questões, sabe? Coisas que vocês podem orar se tu tá se vê meio fria, meio morna com o Senhor. Eu posso fazer um vídeo só falando sobre as orações, porque é um tema muito importante e é pouco falado, né? Porque, gente, eu tinha uma dificuldade pra orar. E agora que eu consegui, a partir do momento que eu comecei a orar mais, por isso que eu aprendi na marra a orar sobre a minha vida espiritual, que as coisas têm fluído, sabe, com o Senhor. Ai, gente, é isso que eu tenho pra falar hoje. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu quis dizer, porque às vezes eu me atrapalho falando, sabe? Eu tenho uma dificuldade, assim, eu não sei o porquê, mas às vezes eu me embanando toda falando. Mas é isso, gente. Vou gravar uns outros vídeos agora. Mas conta aqui nos comentários se tu gostou desse vídeo, se tu entendeu o que eu quis falar, porque realmente, gente, às vezes eu me embanando. Mas eu quero gravar mais pra cá, porque, gente, eu tenho tanta coisa pra compartilhar. E eu creio que tudo aquilo, claro que, né, temos que filtrar, porque tem beleza em viver o processo no secreto, né, gente? Tem coisas que a gente não sai aí falando em todos os campos do que a gente tá vivendo, porque quando a gente tá vivendo um processo, quando Deus tá, né, te ensinando algo, assim, é melhor tu ficar quietinha, reservada, né? Não ficar expondo pra todo mundo. Porque às vezes tu pode ouvir coisas que não é o que o Senhor quer, sabe? Tema pra outro vídeo também. Tem muitas coisas pra falar. Mas tem coisas que a gente tem sim que compartilhar, sabe? E
Eu tenho tantas coisas assim que Deus já falou comigo desde o início, desde que eu comecei a mergulhar na palavra do Senhor, e que são assuntos muito legais. É isso, gente. Um beijo, vou encerrar o vídeo aqui, senão vai ficar longo demais. Um beijo, que Deus abençoe vocês.